sei disso. Olha aqui, esse é outro ícone da capoeira, de grande importância para a capoeira dos nossos dias. Mestre Roque Mendes dos Santos. Deixa fazer as fotos, gente. Cadê os Aqui. Eu ia falar nele lá na Bahia, mas ele era novo. Muitos anos depois eu encontrei o mestre Roque aqui no Rio. Ele dava aula para mim e nessa época ia muitas pessoas lá. Meu nome é Paulo Siqueira. Aqui no Rio de Janeiro as pessoas me conheciam por Siqueira. A minha seriedade com a capoeira vai a partir dos 17, 18 anos. Que eu encontro o Rubens e um dia ele lá, ele falou, pô, cara, então, ele que me ensinava a capoeira, vou te levar no meu mestre. Aí me levou lá pro Morro do Pavão. Mas quer dizer, essa é como eu conheci o mestre Roque. Quer dizer, a aula lá em cima era uma aula praticamente para as pessoas lá de cima, né? Para as pessoas mais humildes, né? Não era caro, uma mensalidade simples. Então, às vezes as pessoas ficavam com medo de subir, né? Pô, subir a escada no morro, pô, vou subir a escada, pô, lá no morro, né? Pô, no morro. Eu também tinha vergonha. Eu dizia, não quer dizer que fazia capoeira. Eu dizia que fazia capoeira na Sá Ferreira. Né? Isso não quer dizer que também tinha pessoas da classe média que ia fazer aula lá, né? Tinha o Fernandinho, o Marco Vinícius, que eram pessoal da classe média, que moravam lá, surfistas, que eram bom capoeirista. Eu só queria dizer que lá era um movimento de resistência. A minha capoeira era um pouco selvagem. Eu fui pegando as técnicas e disciplina na mão, graças ao mestre Roque. Ensinou muita coisa de fundamento da capoeira, me orientou muitas palestras, me ensinava capoeira na prática. Então teve épocas aí que muitas vezes ele me encostou no paredão, entendeu? E começou a me ensinar verbalmente, palestra, entendeu? Sobre fundamento da capoeira, sobre os caminhos para me chegar ao conhecimento de fundamento de capoeira. Mandava eu pesquisar e muitas vezes ele falou para mim que a maior arma de um capoeira é a pesquisa. Porque a capoeira era dividida entre a capoeira da Zona Sul e a capoeira da Zona Norte. O pessoal da Zona Sul achava que os caras da Zona Norte eram palhaço. Fazia muita palhaçada porque era muito intuitivo. Gritar, dar uns gritos altos, entendeu? Mas o pessoal que vinha, que jogava, que tinha a capoeira do subúrbio, era numa espontaneidade incrível, né? Se batia no chão, você podia dizer até que era um pouco daquela da Angola de hoje, um pouco moderna, né? As pessoas lá do morro saíam de manhã para trabalhar e chegavam às 6, 7 horas, às vezes, da labuta, do trabalho. E o lazer era a capoeira, né? Ninguém ficava na praia para ir para capoeira. Alguns, né, que eram esses pessoal que estudavam, mas era pouco, a maioria trabalhava. Tinha muita joelhada naquela época e cabeçada, entendeu? Um dos golpes mais perigosos nessa época era a cabeçada. Muita gente na Bahia, muitos capoeiras morreram com cabeçada na Bahia. O pessoal passava para você? Passava. Como era a aula? Passava, eu ganhava muito tapa na cabeça do mestre. Que eu não pegava o hábito, entendeu? Que ele abaixava. Então eu vinha naquele assim para dar cabeçada, aqueles movimentos que ele fazia para entrar de cabeça, ou então para empurrar o cara. Ele tem um mapa de chamada e eu só consegui pegar algumas coisas. A cabeça dele é um computador do mestre Roque. Até hoje, é muita coisa que ele guarda até hoje, ele nunca soltou pra gente. Tô falando sério, o mestre nunca soltou aqueles golpes perigosos,
Aqueles golpes mesmo perigosos, ele não passava não, ele ficava com medo de passar. Eu vim ter contato com o mestre Roque agora pelos anos 2000. Aí ele estava com um projeto de dar umas aulas de capoeira na região, aí me chamou para ajudá-lo. Ele que elaborava as aulas. Lógico, vamos fazer essas aulas desse tipo, aquela coisa toda, com saco, pancada em saco, movimentos de usando madeiras para as crianças se defenderem. Ele elaborava as aulas e eu fazia exatamente aquilo que ele falava, apesar de eu ter minha ideia de capoeira, que eu já treinava capoeira. Na verdade, eu aprendi bastante coisa com ele depois, e a capoeira que eu vi com o mestre Roque foi uma capoeira completamente diferente daquela Angola, que eu também já havia treinado um pouco de capoeira Angola, com alguns mestres, como o mestre Neco, como o próprio mestre Manuel. E muita gente perdeu aquela espontaneidade. Você fala, não, filho, eu sou palhaço, eu tenho que ser igual aqueles caras ali. O Roque entra para a federação, o Adilson entra para a federação, e carteirinha para cá, carteirinha para lá, né? Eu não sei se a federação ajudou a eles em alguma coisa, porque todos eles não a maioria desses mestres nunca ganharam. Quem ganha são esses agora, e a maioria da classe média, pessoas que têm mais acesso. Quem ganha dinheiro até hoje não são as pessoas de clube. Então, e esses não tinham nada de marqueteiro. Esses eram simples, viviam para capoeira. Eu acho que sim, acho que jogaram eles numa parada, ou a gente se junta com esse pessoal, ou a gente está fora do esquema. Eu acho que isso que foi a pressão, né? Até chegar a um certo ponto que agora as pessoas estão querendo buscar o que estava lá atrás, entendeu? Eles estão querendo correr atrás do espontâneo, de tudo aquilo que eles criticavam, eles agora querem fazer, né? O que o Adilson me ensinou, o que o Roque me ensinou, estava errado? Não. Esses caras dizem que está tudo errado agora, que não deve fazer isso, não faz aquilo, não pode fazer aquilo, né? Quer dizer, e eu agradeço muito ao Adilson e ao mestre Roque, que eu vim de lá, são os meus mestres, só tive ele. Não mudei de nada, comecei com eles e terminei com eles, e agradeço a eles. Entendeu? Tudo isso que eu comecei lá, sou orgulhoso de dizer, só fiz capoeira no morro, né? Fiz capoeira no morro, sou cria do Morro do Pavão. Né? Meu mestre Roque, mestre Adilson. Eu vou ler o beabá de berimbau, acabasse o cachuchi com 2 pedaços de pau.